Vamos falar agora, nesta reta final do programa, do Corinthians, porque o Quesada não está aqui hoje, mas a gente é obrigado a dar notícias ruins do Corinthians. Não, ele mandou a mensagem. Ele que mandou. Essa mensagem que eu te mandei, foi ele que mandou. Foi ele que mandou? Então, coloca aí na tela aí, Michelete. Temos um raio-x das dívidas do Corinthians com o Carlos Leite. Por que isso? Esse empresário, que foi aquele empresário que montou o time de 2008. Veja bem, isso aí não é o André Cury, hein? Não, esse é o Carlos Leite. Tem o André Cury também. Ele entrou esse é o Carlos Leite. Bertolucci também. Ele entrou com uma ação contra o Corinthians, pedindo que o Corinthians pague o que lhe deve, que são, segundo seus cálculos, 33,4 milhões de reais. Relativos, são comissões, pagamentos que o Corinthians deveria ter feito a ele, relativos às renovações de contrato com o Cássio em janeiro de 2018, 2019 e de 2022. De Fagner em janeiro de 2018, 2019 e também agora em 2022. Contratação do Camacho em 2018 e a renovação do contrato dele mesmo em 2020. A contratação de Matheus Vital, que jogava no Vasco, né? Ele é primo do Vital e sua moto. De Vital e sua moto, exatamente. Em janeiro de 2018 e a renovação desse jogador também em 2020. Depois a contratação de Jonatas. Olha essa. Meu pai. Em fevereiro de 2018. Nossa. De Matheus Matias. Nossa. E do Gil em julho de 2019 e depois um novo contrato com o Gil em 2020. Ou seja, dessa dívida aí, o que valeu a pena é as renovações do Cássio e do Gil. Do Fagner, talvez o Fagner, o Fagner que é um jogador que apesar de a gente... Não, tá certo, Fagner também. Mas não a renovação de janeiro de 22 eu já não faria também. Agora, como é que os jogadores... É o clube que precisa pagar essas comissões nas renovações de contrato também? Sim. Putz, grila. E aí, Luizinho, o que vai acontecer? Acho que não vai acontecer nada, vai ficar postergando a dívida, enfim. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro, mas o que chama atenção mesmo é assim, com as peças aí, né? Com que se gastou, com jogadores que não entregaram nada pro Corinthians. E como o senhor falou, esse é do Carlos Leite, ainda tem as do André Cury. É dívida atrás de dívida, assim. Então, e aí um clube que vai contrata Memphis Depay, que fala em Gabigol, que não quer parar, não quer resolver esse problema. Então, ao contrário do nosso amigo que mandou a mensagem ali, que falou que muitos corintianos, eu tô na contramão. Eu acho que o Corinthians ele precisa urgentemente sanear suas dívidas, baixar a bola. Se o Corinthians conseguir um título de Copa esse ano, vai ser espetacular, muito acima da expectativa para o time que é fraco e é caro. O Corinthians precisa se livrar do rebaixamento, que também tá bem complicado. Acho que eu temo, assim, você conversa com muita gente, corintiano, o Corinthians não cai, Aí você vai olhar a tabela, cara, nada indica que o Corinthians não cai. A matemática ali é simples, o Corinthians tá muito mal. Esse é sentimento, né? Eu também acho perigoso esse sentimento. O meu sentimento é que não cai também. Não, o meu também, só que eu acho isso super perigoso. Porque você se fia nisso. Quando isso contamina lá, o clube, aí fica, daqui a pouco resolve. Daqui a pouco, agora faltam 9 rodadas. E o Corinthians continua lá no buraco. Então, assim, a situação é gravíssima. Imagina você cai pra segunda divisão com esse tanto de dívida. Isso tá do nosso site. Essa matéria, só para fazer essa referência aí, senhor, tá no nosso site, no placar.com.br, o Corinthians que vai ter de lidar de novo com bloqueio em contas. Isso é problema para pagar salário, é problema para pagar dívida, é problema para pagar contas, enfim. Mas fala, senhor Mani. Não, lembrando que são 33 milhões e 400 mil reais pro Carlos Leite e a dívida com o André Cury é mais de 30 milhões também. André Cury, que é outro empresário. E o Corinthians, inclusive, teve bloqueado 9 milhões e 700 mil reais, que era um repasse da Globo pro Corinthians, e a Justiça mandou bloquear, e esse dinheiro foi entregue pro André Cury. Entendeu? Alguém pode entrar, por exemplo, com bloqueio em cima das propagandas de camisa. Aliás, falando sobre isso, senhor Mani, eu ontem conversei longamente com uma pessoa, uma fonte, eu gosto quando vocês falam, conversei com uma pessoa no Ministério da Fazenda para entender o que estava acontecendo com essa história aí dos esportes da sorte, das bets autorizadas a atuar no Brasil ou não, etc. Enfim, tem uma radiografia muito interessante, muito boa, mas assim, no que diz respeito ao futebol, ao esporte, é o seguinte...
Essa Esportes da Sorte, ela conseguiu essa autorização, e eu vou usar aspas várias vezes aqui, para atuar pela Loterge. Por quê? Porque, só para fazer um rápido retrospecto, quando as apostas esportivas, as eletrônicas, né, foram aprovadas no Brasil, foram autorizadas no Brasil, isso aconteceu em 2018, com o governo do Michel Temer. Carecia de uma regulamentação, isso não aconteceu no governo seguinte. E agora, em 2023, o Congresso Nacional... O governo seguinte, qual foi isso? Esqueci. Governo... Não fala aí, você tem que dar informação. Quem foi o governo seguinte? Aquela coisa. Fala aí, não vai cair o braço. Vai cair o braço, não vai perder a voz. Vai, não vai morder a língua. É um governo De quem? extrema-direita. Qual o nome? Alguém governou? Tipo, Aquele cara que não queria comprar vacinas. Qual o nome dele? Tem que dar um nome. Ensinaram. Aí, malandramente, marotamente, em 2023, o Congresso Nacional fez uma emenda a essa legislação, incluindo Você falou incluindo os jogos online, que não são as apostas esportivas. Estamos falando dos jogos do Tigrinho da vida, que a gente chama genericamente de jogos do Tigrinho. E, segundo essa minha fonte, isso tem sido a maior fonte de receita dos sites, de todas as bets, de todos os sites, todos, tá bom? Como eu disse ontem aqui, a gente fala dos assuntos, a gente não tem problema nenhum. Mas esses jogos online, eles também são autorizados por conta dessa legislação que passou pelo Congresso. Desde que os jogos sejam homologados por empresas certificadoras internacionais. Que é o quê? Para você garantir que você não está sendo pego por um jogo eletrônico, um jogo online viciado, que vai te fazer ganhar 2, 3 vezes e perder nas outras 500. É como se fosse um certificado digital que é concedido por várias empresas internacionais. Essas empresas são homologadas pelo Ministério pela Secretaria de Jogos e Loterias do Ministério da Fazenda. O que essa Esportes da Sorte conseguiu junto à Loterge? A Loterge, como alguns outros estados do Brasil, a Loterge é uma autarquia estadual do Rio de Janeiro, conseguiu, graças a um entendimento do STF, que permite que os estados brasileiros tenham loterias, incluiu as bets nessa história da possibilidade de os estados terem loterias. Mas o governo entrou com uma ação, a AGU, e conseguiu restringir a atuação dessas bets que estão autorizadas nos estados aos estados. Ou seja, a Esportes da Sorte, ela só pode atuar no território do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Luiz, que é corintiano, olha, vou fazer uma apostinha na Esportes da Sorte porque eu quero ajudar Não vai conseguir. Aqui em São Paulo não, porque entre hoje e amanhã, o governo vai tirar do ar, a Anatel vai tirar do ar esses sites e vai permitir que o Esportes da Sorte, enquanto estiver atuando com o liminar, funcione apenas no território do Rio de Janeiro. Bom, enfim. Mas aí eu até perguntei, escuta, né? Tem georreferenciamento, né? Que nem tiraram o Twitter do ar aqui. E tá voltando, e voltou. Então, aí eu perguntei para essa pessoa, escuta, mas e qual é o interesse? Que era aquilo que você perguntou. Que interesse que uma empresa, uma bet, tem de atuar apenas num estado? Ele falou assim, olha, existe, às vezes. Tem uma bet pequena que é de Alagoas, que atua apenas lá. Ela pode anunciar no CSA, no CRB, em eventos locais, atua ali apenas regionalmente. Que há muitas empresas fazendo isso no Brasil, muitas empresas. Outra coisa... Mas a Esportes da Sorte paga um dinheiro danado. Mas a Esportes da Sorte... Como é que ele vai recuperar esse exatamente. Dinheiro? No caso da Esportes da Sorte, evidentemente, isso não é interessante. Sabe o que vai acontecer? Os caras vão pedir para alguém lá no Rio de Janeiro apostar e vai mandar dinheiro pro Pix. Não sei. Agora, mas tá lá no Rio. Mas aí tem uma outra coisa, Surmani. Eu perguntei pra ele. Escuta, o Corinthians vai jogar, por exemplo, o Corinthians vai jogar no Rio de Janeiro. Corinthians com a camisa Esportes da Sorte. Ele pode estampar essa marca na sua camisa? Aí ele falou assim, o nosso entendimento é que não. Por quê? Porque os jogos de futebol são transmitidos nacionalmente.
E quando o Corinthians já tirou o Esporte da Sorte? Não tirou ainda. Não tirou ainda. Mas provavelmente vai tirar até. Porque agora tem essa data FIFA, os times só vão voltar a jogar, né? Daqui a alguns dias. Então, essa questão das bets está sendo muito trabalhada no governo. E uma outra coisa: as empresas que estão autorizadas a operar no Brasil, todas essas 96 empresas cumpriram várias exigências, muitas, como, por exemplo, sede no Brasil, representação judicial no Brasil, capital social, né, que chama, não é isso? É quando a gente abre uma empresa, conta bancária com um valor estabelecido pelo governo que garanta os pagamentos às pessoas que apostam e tudo mais. Enfim, tem uma série de exigências e essa Esportes da Sorte não cumpriu algumas delas, tá? As empresas estão autorizadas a atuar até o final do ano, estão num período de adequação, todas essas que foram autorizadas, essas 96, e as que não estão autorizadas vão sair do ar, simplesmente vão sair do ar, e o governo está tentando derrubar essas liminares que permitem que, graças a autarquias estaduais, algumas empresas queiram atuar nacionalmente, que é o caso desses Esportes da Sorte, só para deixar claro. E a outorga é de 30 milhões mesmo, para poder atuar no Brasil, 30 milhões de reais é o que essas empresas terão de pagar, tá bom? Só para lembrar também que o Corinthians, se por um acaso esse contrato for rompido, o Corinthians, por contrato, receberia uma indenização do Esporte da Sorte de 100 milhões de reais. Aí você se pergunta, o que é mais negócio? Pagar 30 para continuar operando ou pagar 100 pro Corinthians? Mas o problema da Esporte da Sorte não é só o 30, os 30, não são só os 30, é não estar atendendo as exigências que o governo está fazendo. Mas eu acho que o grande problema, penso eu, é a questão financeira, entendeu? O resto... Muito bem, acabou o programa. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Isso vale pro Palmeiras também, que tem o Esportes da Sorte na camisa feminino. Vale pro Bahia, que é patrocinado. Vale pro Atlético Paranaense, que, segundo as informações lá do Paraná, já rescindiu o contrato com o Esportes da Sorte, tá bom? Luizinho, valeu. Valeu. Obrigado, Facincani. Hoje à noite, então, tem Brasil e Chile. Amanhã... Que hora é o jogo? Você não falou até agora. 9 horas da noite. 9 horas. 9 horas da noite. Brasil e Chile, 9 horas da noite. E amanhã a gente tá aqui de volta às 11h30 com o Opinião Placar, tá bom? Antes de ir embora... Quem é aquele jogador do Chile que a gente colocou ali? Era o Dávila. Você não sabia. Não lembro. Você tem que vir preparado pro programa.